Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos descobriram água em estado líquido lá em Marte. Já sabíamos que tinha água em estado sólido, né, nas calotas polares. Muitas pessoas ficaram empolgadas, eu vi uns vídeos por aí de uma galera super eufórica, galera projetando já aí uma colonização para os próximos 20, 30 anos. E eu acho que é possível sim fazermos uma colônia lá em Marte, mas eu acho que a projeção de tempo que essa galera tem utilizado está muito otimista e fantasiosa. Quero mostrar aqui alguns pontos de adversidade que vão dificultar muito a sobrevivência humana lá nesse planeta. Bom, o primeiro ponto que eu elenquei aqui é o oxigênio. Se você pousar ali na superfície de Marte sem nenhum equipamento especial, em um minuto e meio você já vai ficar inconsciente, vai cair desmaiado e vai morrer logo em seguida porque você não vai ter oxigênio. Galera, aqui na Terra, nossa atmosfera é composta por cerca de 21% de oxigênio. Lá em Marte, 95% da atmosfera é composta por dióxido de carbono e menos de 0,3% da atmosfera é composta por oxigênio. Daí surgem as alternativas. Ou você usa o processo de eletrólise, né? Você dissolve lá o gelo das calotas e usa um processo de eletrólise para separar o oxigênio, o que também seria muito caro, muito trabalhoso, porque você teria que ter um processo, primeiro, para dissolver o gelo e segundo, para fazer a eletrólise ali. Ou você pode fazer eletrólise nessa água que eles encontraram lá em Marte, mas nós não sabemos quanta água tem. Será que é água suficiente para beber, para fazer agricultura e para usar como oxigênio? Não sei. Uma terceira alternativa seria uma conversão do dióxido de carbono em oxigênio. Levar sondas para lá que fariam esse processo de conversão aí. Para vocês perceberem o quanto é difícil trabalhar esse processo químico aí com os gases, quero citar o exemplo dos motores a célula de hidrogênio. É um tipo de energia sustentável que utilizaria o hidrogênio como combustível. É possível que eu faça um vídeo mais para frente para mostrar os prós e os contras. Temos que ser precavidos e calcular alguns efeitos climáticos, alguns efeitos ambientais que o vapor de água que esse motor geraria causaria no meio ambiente. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que interessa dizer aqui é que essa captura de hidrogênio que está no ar, porque o hidrogênio está aí, é abundante, mas você vai ter que separar esse elemento, né? Então pensa aí, se aqui na Terra fazer esse tipo de seleção de gases já é uma coisa cara, difícil de fazer, imagina fazer isso lá em Marte. Lembrando que eu estou dizendo que é possível fazer isso, essa eletrólise ou conversão do dióxido de carbono, mas com a tecnologia que nós temos agora, inviável. Segundo ponto que eu vou elencar aqui é a pressão atmosférica. São milhões de anos adaptando para essa pressão que nós temos aqui, que em termos gerais é de 101 kPa. La Paz é uma cidade que tem cerca de 62 kPa de pressão atmosférica. E quem não é acostumado com essa pressão já passa mal, tem tontura, enjoos. Olha só como já é difícil. O topo do Monte Everest, pouquíssimas pessoas conseguem respirar ali por muito tempo. E lá a pressão atmosférica é de 30 kPa. Para você ter uma noção, a pressão atmosférica de Marte é de cerca de 0,6 kPa. É muito pouco, é impossível sobreviver nessas condições. Para nós termos uma colônia ali, teríamos que ter pessoas com equipamento especial o tempo inteiro, fazendo pressurização, ou as sondas, ou naves, ou sei lá, casas que fossem existir ali, elas teriam que ter esse sistema de pressurização. Caso contrário, meu amigo, morte na certa. Terceiro ponto que eu vou citar aqui é a questão da gravidade. Mais uma vez, por uma questão evolutiva, o nosso corpo se adaptou à gravidade da Terra, principalmente o sistema circulatório. A longo prazo, essa questão da gravidade causaria alterações e doenças cardiovasculares nas pessoas que passassem muito tempo lá em Marte. O quarto ponto que eu vou colocar aqui é a questão de luminosidade, e ele está linkado com o quinto ponto, que é a questão de agricultura, né? Cultivo de alimentos, tá? Seres humanos, Marte está um pouquinho mais distante do Sol. A incidência de luminosidade que acontece lá em Marte é 43% da nossa luminosidade aqui. Tem bem menos incidência de luz solar. Apesar de ter mais radiação, tem menos luz solar em Marte. Então, obviamente, essa questão da luminosidade vai incidir diretamente na questão da agropecuária, na questão da vegetação. Será que as plantas conseguiriam, de fato, executar o processo de fotossíntese com essa pequena quantidade de luz solar? Para as plantas, a luminosidade é uma condição essencial para a produção de energia.
com certeza isso vai influenciar. Agora, o quanto que isso vai influenciar nós não sabemos, então tem que pesquisar mais sobre isso, o que mostra que nesse momento ainda não temos condições de saber se é possível desenvolver a agricultura em Marte. Sexto ponto, questão de radiação. Galera, ao meu ver, esse é o ponto mais crítico. Já é difícil mandar uma tripulação para Marte para passar alguns dias lá, porque durante a viagem, os astronautas já vão ficar expostos a uma quantidade altíssima de radiação. Tudo bem que ainda está um pouquinho abaixo do nível considerado seguro, né, pela NASA. Mas, chegando em solo marciano, essa exposição de radiação vai ser muito maior. Por quê? Porque o campo magnético de Marte, ele não é como o da Terra, ele permite uma incidência de radiação muito maior que a nossa. Então, o máximo que daria para passar ali, dentro dos padrões de segurança da NASA, seria 3 anos. Aí eu vou te perguntar, mesmo com equipamento de proteção, o máximo de tempo que nós conseguimos passar no lugar é 3 anos. Como é que você vai ter uma colonização de um lugar onde você não pode passar mais de 3 anos ali? E o sétimo ponto, que é uma questão óbvia. Se você quer colonizar um lugar, você tem que reproduzir ali. Você tem que proliferar a espécie lá em Marte. Agora imagine uma mulher grávida exposta a uma situação como essa. Certamente esses bebês vão ser gerados com deformidade. Então não há possibilidade de você reproduzir em Marte, sendo que a gestação vai ficar comprometida por causa dos índices de radiação. Todos esses pontos que eu citei aqui mostram que teríamos uma dificuldade muito grande para implantar esse sistema de colonização marciana nos próximos 20, 30 anos. Eu acredito que é possível, sim, chegarmos nessa colonização espacial. A grande questão é que, na minha opinião, nós estamos muito longe disso. Mas você deve estar se perguntando, quão longe nós estamos? Então eu vou dizer aqui quais são os passos que eu acho mais lógicos, mais prováveis de acontecerem nessa saída do homem para a colonização de Marte. Em primeiro lugar, nós não teríamos uma colonização humana, teríamos uma colonização de robôs. Teríamos que construir primeiro um grande aparato de máquinas para proteger o homem dessas adversidades. Algum sistema muito eficiente que fosse filtrar a radiação, questão de pressurização, energia, agricultura, né, para poder gerar alimentação e reprodução dentro do próprio planeta ali, tá? Só vou considerar uma colonização de fato quando tivermos reprodução acontecendo lá, proles, gerações de marcianos nascendo em solo marciano e o mantenimento desses grupos com recursos de lá. Então teríamos que criar todo um aparato de máquinas que fossem proporcionar essa condição de vida e com recursos oriundos de lá mesmo. Então, para chegarmos nesse ponto, teríamos então uma colonização robótica, para depois chegarmos no que eu vou chamar de colonização artificial ou parcial. Por que eu vou chamar isso de colonização artificial ou parcial? Porque todos os recursos ainda vão depender de máquinas, o homem ainda vai ter que viver dentro de escafandros ali, a presença humana ali ainda vai depender muito de condições artificiais aqui. Para chegarmos nessa colonização artificial aqui, menos de 100, 200 anos, não vejo possibilidade. Então eu calculo aí para os próximos 200 anos a gente conseguir tecnologia suficiente para poder fazer uma ocupação humana permanente lá em Marte. Para os próximos 30 anos, sim, eu já vejo a possibilidade dessa colonização robótica aí. E uma colonização natural, que não vai depender mais de máquinas para proteger da radiação, etc, etc. Aí, meu amigo, o tempo indeterminado, milhares de anos pela frente aí, porque teríamos que transformar a atmosfera do planeta, o campo magnético do planeta, os gases. Teria que transformar o planeta inteiro. Nós não tem nem possibilidade de chegarmos numa tecnologia que faça isso conscientemente, sabe? Beleza, vamos parar de falar um pouquinho de realidade agora. Eu quero colocar as minhas conjecturas, se a bateria da câmera aguentar, né? Eu quero trazer um pouco mais de ficção aqui para essa nossa reflexão. Vamos imaginar que nos próximos 200, 300 anos, a gente consiga realmente colocar uma colônia ali com 500, 600 pessoas vivendo em Marte, produzindo alimento lá, reproduzindo lá. Vamos calcular o que vai acontecer depois de uns 5.000, 10.000 anos de pessoas reproduzindo e vivendo em Marte?
primeiro lugar, nós teremos um fenômeno social aí, um fenômeno político, identitário. Porque se você for do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para o Kuwait, do Brasil para o Iêmen, você já vê que é uma pequena distância em relação a daqui para Marte, né? É uma pequena distância e nós já temos um universo completamente distinto em questão de cultura, o jeito da pessoa interpretar o mundo. Agora você imagina a diferença que seria a identidade de uma sociedade marciana em relação à Terra. Nós estamos falando de uma separação nacional, de país, não estamos falando de uma separação planetária, mano. Os caras teriam uma visão de mundo completamente diferente da nossa. E tem um outro detalhe aí que é o mais importante, a questão de adaptação ao meio. Você lembra que eu falei que a gravidade lá de Marte é cerca de 1/3 da gravidade da Terra? Você acha que esses caras não iam ter uma adaptação fisiológica extremamente radical em relação à nossa aqui? A densidade dos ossos, a densidade dos músculos, o tamanho do corpo, o sistema circulatório, tudo isso ia ficar completamente deformado, digo assim, alterado em relação ao que nós temos aqui. É outro planeta, mano, é outra gravidade. Depois de muitas e muitas gerações de marcianos se reproduzindo lá em solo marciano, o corpo dessa galera ia mudar de uma maneira muito, muito drástica. E questão do Sol? Porque lá, os caras, eles não iam ficar expostos ao sol diretamente, né? Eles não iam receber a incidência da luz solar, ia ter sempre um escafandro ou uma proteção. Como é que ia ficar a pele desse pessoal? Como é que ia ficar o cabelo, os pelos? Será que ia aumentar os pelos? Será que ia cair os pelos? Será que eles iam ter cabelo? Será que eles iam ter sobrancelha? Será que a pele deles ia ficar com um aspecto bizarro de fruto do mar? Sei lá, como é que ia ficar essa pele? E o tamanho do corpo? A densidade dos ossos? Os músculos, a textura dos músculos. Cara, eles iam virar outra espécie. E aqui que eu digo pra vocês, conjecturando aqui nessa viagem, se a gente mandar uma colônia pra Marte, depois de um determinado período, com adaptações fisiológicas, com questão de evolução, depois de um determinado período, milhares de anos, por uma questão de adaptação às regras daquele meio ambiente, nós criaríamos uma espécie alienígena. E é aí que tá. Quando a gente fala em ficção científica, a gente sempre pensa em uma espécie alienígena que surgiu do nada e de repente há um encontro casual entre essas duas espécies. Mas não, a maior probabilidade de encontrarmos vida inteligente alienígena completamente diferente da nossa, com uma cultura diferente da nossa, com um aspecto físico diferente do nosso, é a gente mandar vida humana para outro planeta. Porque aí nós teremos uma adaptação, por questão de evolução, bem extrema, eles iam virar uma outra espécie, e aí, meu amigo, guerra nas estrelas, tá ligado? Uou! Tem um outro aspecto também, que é a possibilidade de encontrarmos vida microscópica, tá? Nessa água líquida em Marte, mas aí é questão de esperar e ver o que acontece mesmo, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço a todos, e falou!